Glória a Deus, aleluia. É pela fé, glória a Deus. Glória a Deus, eu senti de orar ainda. Papai, eu sei que já foi orado por mim. A minha esposa, a primeira pessoa que eu peço para orar por mim é minha esposa. Ela já orou e eu sei disso. Eu sei que ali quando nós fomos na sala de intercessão já oraram. Eu sei que muitas pessoas oraram, mas Senhor, eu quero colocar ainda diante de Ti mais isso, te agradecer. Porque Tu sabes, Pai, existem dias em que o pregador sente um temor e um temor, e ele sabe que é a dependência de Deus que faz todas as coisas, aleluia. Oramaga, Shibi, Candaraias. Senhor, que esse culto seja um daqueles cultos, Ramandarabashi, que é quando a gente sair daqui, a gente fique com saudade, porque Senhor, nós queremos que Tu fale ao nosso coração, não só a nossa mente, porque na nossa mente nós decoramos coisas, mas quando Tu fala ao coração, isso não sai mais, porque ela introspecta na nossa vida e algo muda. E assim, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus que ainda fala, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Em reverência ao dono da palavra, Oramanda, Kabachai. Tem uma unção aqui diferente hoje, Irimacarabá. Aleluias. Deus é bom. Em referência ao dono da palavra, você pode abrir comigo só um versículo. O versículo chave dessa campanha. Hebreus 11:1. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, apenas o verso 1. O Deus que fala cumpre. O Deus que te prometeu, Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Santo é Teu nome, Senhor. Diz assim a santa palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 11, apenas o verso 1. O interessante é que ele termina falando várias coisas sobre a lei de Moisés, sobre que se o justo recuar não tem prazer, e ele continua no capítulo 11 dizendo assim, ora. Quando ele diz ora, significa que eu vou dar um resumo desse capítulo, eu vou dar um resumo para vocês do que eu quero falar. Ora, vírgula, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Deus, Ele é um Deus que sempre tem algo novo. Nós estamos no ano dos odres novos. E na semana passada, o pastor Adriano pregou sobre a razão. E eu quero pegar um gancho aqui rapidamente para a introdução e já continuamos no segundo passo da campanha. Então, antes disso, tudo isso, eu vou pedir algo para você. Nós vamos estar explicando o que é fé, à luz das Escrituras, a palavra hebraica para fé, a palavra grega para fé e até do latim, que era a língua dos romanos, da fé. Então, você vai entender algumas coisas, se você anotar ali e escrever, o que é a fé verdadeira. Eu cheguei à conclusão que eu ainda não tenho uma fé como a Bíblia diz. E eu estou pedindo isso. E eu tenho que ser sincero. Por quê? Porque nós estamos na mesma campanha. E cada culto vai ser um degrau que você vai estar em um outro nível de fé. Entende? Então o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, você vai ter que pegar, escrever num papel, já que você está numa campanha, tenha fé. Escreva no papel aquilo que você quer. Por quê? Porque a fé não é abstrata. Você não vai ganhar nada e eu não vou receber nada se a fé ela for abstrata. Ou seja, se ela só estiver na mente. Só aqui, só pensando. Por quê? Porque a fé é algo concreto. Concreto. O pastor Adriano falou bastante sobre o que não é fé. Ele falou que a fé não é só para você pegar o gancho e engrenar, para quem não estava. Que a fé não é pensamento positivo. Que a fé não é crendice, não é superstição. Que a fé não é você. A fé hoje tem sido símbolo de crendice. Muitas vezes, tu tem fé? Não, eu tenho toda a fé do mundo. A fé se confunde com a esperança.
É bom ter esperança, claro, mas a esperança eu espero que dê certo, tomara que dê certo. É muito bom ter esperança, mas a fé é a certeza. A fé eu sei porque sei, eu não sei porque sei, mas eu sei que sei. Parece ser confuso, não é? Um pregador americano falou isso e eu gostei, achei bacana. Eu não sei porque sei, mas eu sei que sei. Ou seja, eu pedi a Deus, eu sei que eu vou receber. Mas quem disse isso? Por que tu acha? Eu não sei porque sei, mas eu sei que sei. A fé brota uma certeza que você não vai perguntar a Deus como. Deus vai me abençoar como? Será que é o irmão, é o presbítero Moresco e a diva que vão lá me abençoar? Não, eu não tento entender o como. Quando eu tento entender o como, eu não tenho uma fé verdadeira, porque eu não tenho certeza. Eu estou na dúvida de como vai ser ainda. Eu quero entender o como, então a fé não tem o como. Se é o fulano, se é isso, se é aquilo, né? Porque tem gente que pede e já imagina exatamente como vai ser a bênção. Não. Você diz assim, olha Senhor, eu preciso disso, e eu sei que tu vai me dar, pronto. E eu descanso. Então, o pastor Adriano falou bastante sobre isso, sobre a razão. Que não é crendice, que não é superstição, né? Não é pensamento positivo, não é o desejo, uma vontade. Muita gente diz, eu tenho toda a fé do mundo, mas sabe o que essa pessoa tem? Ela tem um desejo, ela tem uma vontade. E desejo e vontade não resolve. Deixa eu te falar isso. Às vezes, nós temos o desejo ou uma vontade de fazer um regime, por exemplo, mas eu não tenho força de vontade. A minha esposa sempre fala assim, eu tenho vontade, mas eu não tenho força de vontade. E eu aprendi com isso, é verdade. Às vezes a gente tem o desejo, a vontade, mas não tem a força de vontade de fazer. E a gente desanima. Então a fé também não é isso. A fé também não é presunção. E deixa eu ensinar algo para vocês. Exemplo. Eu vou ser curado das vistas. Então eu creio que vou ser curado. Aí eu pego o meu óculos. Estou curado, não preciso mais do óculos. Quebrei o óculos todo. Só que eu saio daqui, não estou enxergando. Daqui a uma semana ou duas eu vou lá gastar dinheiro na ótica. Por quê? Porque eu disse, quebrei sem Deus ter falado comigo ao coração. A fé é aquilo que fala o teu coração, não emoção. Às vezes a gente é pego pela emoção. Deus tem o tempo certo, não é você que determina. E se for para fazer, Ele vai fazer. Só quebre o óculos se Deus falou muito ao seu coração e você tem certeza disso. Só estou dando esse exemplo para você entender. Então, às vezes, isso não é fé, isso é presunção. Eu acho que eu tenho e depois eu vou... Olha só o perigo, eu vou dizer para os outros, não, eu tive fé. Em vez de eu glorificar a Deus que fez o milagre, eu estou glorificando a mim, que tive uma fé maior, uma fé superior, porque eu peguei o meu óculos, eu joguei, e eu pisei, e foi feito. No fim, no fundo, se você perceber, as pessoas que falam assim, falam só da sua fé, elas estão mais glorificando a sua atitude do que o Deus que fez as coisas. E isso é o perigo em tudo. A fé não é para glorificar a mim ou a você. A fé sempre é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se glorificar o nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Se for para você subir o seu ego para dizer que eu sou mais espiritual, eu tenho mais fé que você, não vai acontecer. E assim são as coisas. E hoje a gente vai entrar nessas coisas. Então a fé também não é saltar no escuro. A fé é caminhar à luz da palavra. Porque às vezes a gente pensa que, não, eu vou comprar um carro e Deus vai prover. Não é assim, depois eu fico devendo. E deixa eu falar algo aqui, um parênteses para vocês. Com todo o carinho vou falar isso. Aqui nós estamos aí, o pastor Adriano, para ensinar, discipular. A gente também aprende um com o outro. Muita gente vai lá na garagem e diz, eu vou comprar um carro, porque Deus vai pagar. Deus vai prover. E tem garagem, eu falo isso com muito respeito, com muito temor, que não vende mais carro para evangélico ou para líderes evangélicos. Por quê? Porque isso não é fé, isso é presunção. A fé é aquilo que Deus falou muito forte ao teu coração, não é um desejo, lembra disso, não é uma vontade.
E às vezes vai lá e não consegue pagar, porque bota na conta de Deus. Ei, Deus não vai pagar as tuas contas, não. Você e eu temos que pagar as suas contas. Ele pode prover uma maneira assim, quando você precisa. Mas esse negócio de colocar tudo na conta de Deus, eu lembro que tinha um moço que que estudava comigo, aí ele vinha de ônibus. E toda vez que ele saía, não vou dizer o nome da pessoa, mas alguns talvez já vão lembrar. Ele chegava para o motorista e falou: Deus lhe pague. E nunca pagava passagem de ônibus, abençoado. Eu acho que o coletivo Santa Luzia, mano, acho que deve ter algumas passagens de Deus lá na conta, porque esse homem não pagou alguma, né? Então, às vezes, eu estou brincando com vocês, mas às vezes a gente faz isso. E faz uma fé na presunção, na emoção. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais o que é essa fé, a raiz da palavra hebraica, grega e até do latim. Glória a Deus. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que quando se traduz a Bíblia, tem algumas palavras no original, para quem estuda a Bíblia, que ela não consegue dizer com todas as letras para outra língua. Vamos dar exemplo: saudade. Saudade é uma palavra na língua portuguesa que, se você for traduzir para a língua inglesa, para outra língua, ela não tem uma palavra só. Ela vai ter mais ou menos: sinto sua falta, estou sentindo a sua ausência. Mas saudade não dá. E saudade vem de saúde. Isso, eu preciso, para minha saúde, eu preciso que você esteja perto, porque você me faz falta e pode até me fazer mal para a saúde. Então, assim na língua portuguesa, mas quando vem do mesmo radical de saúde. Então, olha só, aí eu vou traduzir isso para o inglês, eu vou dizer: sinto sua falta. Não tem nada a ver com saúde. Então, assim, eu estou dizendo do português para outra. Agora vamos pegar do hebraico. A palavra, por exemplo, fé, em hebraico, é emuná. Para quem assistiu os 10 mandamentos, lembra, né? Emuná. Fé. E qual é o nosso sinônimo? Se você pegar no dicionário português, ele vai dizer acreditar, crer, confiar. Mas, por exemplo, aí a gente atribui esse acreditar, crer, confiar. Por exemplo, eu confio no meu amigo, mas o meu amigo me decepcionou. Então, eu na tradução para o português é mais ou menos: se eu confiei em uma pessoa e a pessoa também me decepcionou. Então, essa palavra fé não fica muito clara para a gente. Pode dar certo, pode não dar. E por isso que a nossa fé é constante às vezes. Ora, inconstante, melhor dizendo. Ora acreditamos, ora não acreditamos. Por quê? Porque a gente pega o dicionário da língua portuguesa, e essas palavras, elas podem dar certo ou podem não dar certo. Eu acreditei na pessoa, mas a pessoa me enganou. A gente não coloca essa fé em Deus como é no original, emuná. Glória a Deus. Existe um ditado, para quem é italiano, de origem italiana, que diz assim: tradutore, traditori. Tradutor, traidor. Tradutore, traditori. Quer dizer, tradutor, traidor. Não é que a pessoa que traduziu escreveu errado. Mas às vezes, por exemplo, imagine para colocar uma tradução. Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei de tradução. E uma palavra, às vezes, ela tem 2 folhas. Do que ela significa? Você sabia disso? Do hebraico e do grego. Então eu tenho uma Bíblia que a minha esposa me presenteou, né, que ela tem, por exemplo, todas as palavras hebraicas e gregas, e às vezes uma palavra tem 2 folhas. Eu falei nem páginas, folhas, às vezes ali só explicando tudo que ela significa, para você ter uma ideia da dimensão. Então, emuná significa assim, no sentido mais profundo: fidelidade, tentando na língua portuguesa, firmeza, constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspire confiança. Porém, tudo isso que eu falei é língua portuguesa. Não mudou muito do fé, acreditar, confiar. Então, para você entender, para o judeu, ele não tem uma fé abstrata. Tudo que ele fala é concreto. O abstrato é o seguinte: eu sinto frio, é abstrato. Eu sinto calor. Agora, eu peguei essa mesa, é concreto, eu estou vendo ela. Então, para o judeu, tudo é concreto. Então, a fé significa, mais ou menos, para você entender:
como se você estivesse se afogando no rio, né, o rio abaixo, um rio de grande correnteza, e o tronco passasse pelo rio, e a única maneira de você saber que você sobreviveria era agarrando aquele tronco. Ou seja, não há como soltar o tronco. É o tronco ou o tronco. É uma questão de sobrevivência. Ou é ou não é. Ou eu estou vivo ou eu estou morto. É também mais ou menos, para você entender uma metáfora, é como se a minha mão agarrasse a mão de Deus e nenhum dos dois quer soltar, então não tem como desgrudar. Ou seja, é assim que o judeu, ele vê uma fé. Por exemplo, alguns textos, se você pegar no original, e Deus endureceu o coração de Faraó. O original é mais ou menos assim, ó. E Deus tornou o coração de Faraó como uma pedra. Pedra, o que é? Substantivo concreto. Endurecer, abstrato. Então é isso que Deus que fala. Então toda vez que eu e você tivermos fé, significa que nós temos que ver. Por isso que é a prova das coisas que não se vê. Eu tenho que ver isso. Se eu não conseguir imaginar na minha mente e isso não chegar no meu coração, na mente eu imagino. Imaginação é uma coisa. No coração eu creio. No coração eu creio. Na mente eu imagino. Eu estou vendo tal situação. No coração eu sinto alegria por aquilo. Entendeu? Amém? Na mente imaginei. No coração eu criei. Então, quando eu imaginei, eu já me alegrei. Por isso que o pastor Gilmar prega tanto em alegria. Porque ela entrou aqui e veio para cá. E quando eu me alegrei, eu já sei que é meu. Quando eu sei que é meu, eu não me preocupo. Isso aqui, aquele carro lá é meu. Se alguém quiser dizer, não, mas ele é meu. Ele é meu, eu não me preocupo. Eu não preciso pagar de novo. Ele já é meu, aquele carro que eu tenho. Assim é o seu carro, assim é a sua casa. Você não precisa pagar, não. Já é seu. E a fé é mais ou menos, eu já sei que é meu, eu estou tranquilo. Se alguém roubar, eu tenho um seguro, né? Mas não sei o que. Não, eu sei que aquilo é meu. E assim é a tua bênção, o teu milagre. A emuná quer dizer, você sabe que é sua. Você sabe que vai acontecer. Você sabe que está confiando. Você sabe que vai dar certo. E lembrando que nós estamos apenas no segundo passo. No segundo passo. Cada culto vai ser um degrau a mais para a gente subir nível de fé. Se eu não estou equivocado, na próxima será virtude. Fé como virtude, poder. E opa, se prepare, né? Então, a palavra grega é pistis, que significa convicção, confiança, estar plenamente certo, aceitar o testemunho de alguém como verdadeiro, e vem da mesma raiz da palavra grega pisticos, que significa genuíno, original, não adulterado. O que eu quero dizer com isso? A palavra fé significa que eu e você fomos criados da mesma forma do projeto original no Éden. Quando Adão estava lá no Éden, ele conversava com Deus, ele enxergava Deus, ele via Deus, era uma comunhão. Ou seja, a palavra fé quer dizer que você e eu fomos criados para crer verdadeiramente, ter uma fé firme e verdadeira, de tal maneira que nós enxergamos pela fé Deus, que nós entendemos que Deus é real, que nós conversamos com Ele como quem conversa com um amigo. Na viração do dia, Adão fazia isso. Então, a fé no grego também é isso. Então, na língua portuguesa, quando a gente traduz para confiar, crer, acreditar, pode dar certo, pode não dar certo. E por isso que nós vacilamos na fé. Ou seja, quando eu coloco em Deus, eu digo, Deus, eu não consigo. Eu na minha força não consigo. Eu até aqui eu chego. Eu posso orar, eu posso acreditar. Mas daqui para frente, eu sei que não é comigo. Eu sei que tu vais fazer. Porque tu tens um plano, tu tens um propósito, aleluia. E assim é a fé. Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz um propósito, já contei, mas senti direção de contar de novo. E eu disse, se esse Deus que esse pastor fala, se esse é real, eu estava desempregado, o cheque especial estava 3 vezes o limite. Então eu disse, o primeiro salário que eu receber, eu coloco todo nessa casa, porque as portas tinham sido fechadas todas para mim, todas. Eu estava 3 ou 4 meses e todo mundo me dizia aquela frase que todos, poxa, o seu currículo é bom, mas
Semana passada foi preenchido. Eu me senti aquele cara da telecena lá, o Atrasildo. Toda a vida estava atrasado. Ou o Rubinho Barrichello, porque a gente brinca, coitado, mas foi ele só teve o azar de pegar o Schumacher sempre, né? Que era o melhor piloto da época. Mas enfim, toda a vida eu estava atrasado. Então, e eu disse: Senhor, se esse Deus é verdade, se Ele me ama como esse pastor fala, o meu primeiro salário eu coloco todo. Eu não tinha para comer, eu não tinha para dar para o meu filho, eu não tinha. Eu estava passando necessidade, mas eu disse: eu não sei. Era como se passasse aquele tronco, a única maneira de eu me agarrar naquele tronco e sobreviver. Eu disse: esse Deus é real, Ele vai me dar um emprego na função que eu tinha. E ainda essa semana, e eu falei isso domingo, e na terça-feira veio a proposta para mim. E adivinha? Era longe da minha casa, eu tinha que ir de bicicleta, meu carro estava quebrado, mas eu disse: foi Deus. Eu sabia que era Deus. Eu não contei para os meus parentes, ninguém, pastor Pedro, não sabia que eu estava passando fome quase. Eu não contei para ninguém. O meu pai, que está aqui, ele ia lá e às vezes outras pessoas traziam, colocavam na porta alguma coisa. E foram 2 meses assim. Eu não contei para ninguém. Ninguém ficou sabendo que eu estava passando necessidade. Mas eu estive lá. E no primeiro salário, o diabo disse assim: agora tu vai dar? Deixa de ser trouxa. Tu precisa comer. Tu não tens para arrumar o teu carro. Tu não tens para pagar o teu cheque especial. Tu não tens. Olha o teu filho, ele te pede qualquer coisa, tu não tens. Tu não tens. Você realmente, eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que é maior do que tudo isso. Eu tenho fé em Deus, aleluia. Eu creio que Deus abriu. E quando eu coloquei, eu confesso para você, até chegar no altar e colocar, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu estou dizendo que eu fiz isso porque Deus falou comigo. Eu fiz um desafio com Deus. E quando eu coloquei no altar aquilo, eu disse: será que eu vou? Eu disse: eu esqueci de dar nada. E eu fui, não peguei chuva, eu ia de bicicleta, só dizendo, porque era 10 km para ir e voltar de bicicleta. E Deus honrou aquele passo de fé. E no segundo mês dobrou o meu salário. Eu acho que não estou lembrado bem, se foi 6 meses. Eu cheguei no que eu ganhava no emprego anterior. E os meus credores foram me procurando, tiraram todo o juro. Né? Porque a gente diz: eu quero te pagar, mas eu não consigo isso. Eu sei que em 1 ano todas as minhas dívidas estavam pagas, e assim aconteceu. E eu só sou o que sou porque eu sei que Ele faz. Eu não sei porque sei, mas eu sei que sei. Assim a fé. Se eu fosse olhar como o pastor pregou na semana passada, pela razão, eu jamais ia fazer isso. O cara está devendo, ainda vai dar dinheiro para a igreja, agora que ele pirou de vez. Queridos, quando a gente começa a andar na fé, a razão fica em segundo plano. Você sabe que Deus, Ele é Deus, aleluia. E eu só posso contar isso para vocês porque eu vivi isso. Eu não estou contando uma experiência de outro, eu estou contando a minha experiência. E assim Deus quer que você tenha a sua experiência. Existem coisas que estão acontecendo na tua vida, existem coisas que você está passando, para você chegar e dizer para a tua geração: eu sei quem é o Deus, eu provei o poder de Deus, eu sei que na hora que eu preciso, Ele vai fazer. E é por isso que você e eu passamos por situações que nós não entendemos, não compreendemos, mas depois lá na frente, alabaxiricandaramandagaias, você sabe que é Deus que fez, aleluia. Oramanda cabachá. Então, e a palavra do latim quer dizer fide, acreditar de forma incondicional. Ou seja, o que eu quero dizer para você, a fé, eu não tenho como explicar ela. Se eu tivesse como explicar milagre, fé não é milagre, não é fé. Eu posso tentar dar exemplos, mas a fé, para você entender, você vai ter que vivê-la, vai ter que experimentá-la. E a fé leva um tempo. Mas como então eu sei o que é fé? Diz que é o firme fundamento, como foi pregado. Eu não vou repetir muito, mas eu coloco
a minha fé, a minha confiança, a minha convicção em algo sólido, em algo real. Diz também que é a prova. No grego, a prova significa elenkos, que significa convicção, juízo, julgamento. Ou seja, a prova já está julgado. É isso aí, não tem que contestar. Se eu chego diante do tribunal, eu tenho prova de tal situação, o juiz vai pela prova. Ele sabe, não. É mais ou menos como você dizer assim, olha, a tua palavra diz. Por isso que é bom orar a palavra. A tua palavra diz. Tem hora que eu pego lá no meu quarto e eu digo assim, Senhor, a situação que eu estou vivendo é essa. Tu sabes, eu não vou mentir para ti. Eu estou cansado. Está acontecendo isso, aquilo. Parece que eu nem tenho mais força. Mas a tua palavra diz. Aqueles que esperam no Senhor renovarão, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim é aqueles que esperam no Senhor. Então, o que está certo? É o que eu estou vendo ou o que a tua palavra diz? Então, eu apresento aqui a tua palavra. Eu pego a Bíblia e faço assim. Então, assim, ó, eu vou ficar com a tua palavra. E eu creio que eu não vou me decepcionar, porque ela nunca falha. Nunca falha. Se alguém pode falhar, sou eu. Mas ela não. Então, eu vou crer nela. Tu está dizendo ao contrário, mas eu vou crer nela. Então, o que acontece? Mas o problema é que nós, às vezes, esquecemos do que nós falamos. E daqui a pouco o diabo vai soprar. Vai lá, faz um acordo, faz isso, faz aquilo. E a gente acaba não exercitando a nossa fé. Então, a prova é prova. Não tem o que contestar. Isso é uma prova que é um celular. É um celular. Não é outra coisa. É prova. Isso é a Bíblia. É real, é concreto. Como adquirir fé? A fé primeiro não é transferida. Eu não posso transferir a minha fé para o pastor Adriano e nem o pastor Adriano transferir a fé para mim. Eu já vi pessoas orarem assim, Senhor, eu transfiro a minha fé para outra pessoa. Até unção, outras coisas, tudo bem. Mas fé, cada um tem a sua. O que Jesus dizia quando alguém era curado? Ou pedia cura? Seja feito conforme a minha fé. Era isso? Não, né? A tua fé. Jesus nunca disse, seja feito conforme eu creio. Você não vai ver Jesus dizendo isso. Ele diz, seja feito conforme a tua fé. Pastor Kenneth Hagin, um pastor que escreveu vários livros, ele conta que toda vez que eles iam tirar férias, eles iam tirando férias num lugar muito frio. E chegava lá nesse lugar frio, a esposa dele sempre pegava uma faringite. E ele orava e ela era curada. Sempre. Só que chegou um tempo que ela chegou lá e ele começou a orar e não foi mais curada. E ele disse, Senhor, o que está acontecendo? Sempre funcionou. Por que agora não está funcionando? E ele ficou. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, olha, a fé tem que ser gradativa. Até hoje ela confiou na tua fé, na tua oração. Chegou o tempo de ela confiar na dela. Então, a tua fé e a fé dela tem que estar em concordância. Aí ele perguntou para a esposa, até onde tu consegue crer? Ela disse, eu consigo crer que você vai orar para eu fazer uma cirurgia dessa faringite e vai ser tudo bem, eu não vou sentir dor nenhuma. Então ele disse, então vamos orar conforme a tua fé. Às vezes, o mal de nós pregadores também, eu digo isso, a gente declara, mas a pessoa não alcança a fé do pregador ou daquela palavra. Então, ele condicionou a fé dele a outra fé. As duas fés estavam juntas. Então, até onde você alcança com a sua fé? Então ele orou assim e aconteceu o quê? Aquela mulher, a esposa dele fez a cirurgia, foi curada e nunca mais teve nada. Então, a fé, ela tem que estar alinhada uma com a outra. Aquele que ora e aquele que recebe. Porque se orar, o pastor Adriano orar de uma coisa e você não crê, ela não está alinhada. Então, às vezes nós temos que perguntar, até onde tu consegue crer? Né? Não o como, lembra que eu falei, não é o cômodo. Eu creio que Deus vai usar os médicos. Eu vou ser curado na cirurgia. Amém, é isso. Então a gente alinha.
E quando a gente está no princípio da concordância, lembra o que diz? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E eu não creio que quando Jesus está no nosso meio, ele não faz nada. Sempre quando ele está no meio, ele está ativo. Jesus não é uma pessoa que está lá de braços cruzados dizendo, olha só, eles estão orando, vamos ver. Não, eu disse, vai, creia. É só mais um pouquinho de fé, é só mais um pouquinho, alcança, eu quero fazer, está pronto. Aí não desiste. E você desiste, ou eu desisto às vezes, e não acontece. Bate na trave, não entrou, não deu gol. E assim é a fé. Glória a Deus. Queridos, então, a fé não é transferida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para gerar fé é necessário pregar a palavra. Ali em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz assim, ó, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus se comunica conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo vai se comunicar através da gente com o nosso espírito. Então, é uma comunicação de seres espirituais. Então, você vai gerar fé quando, como eu falei, você entra pela mente e chega no teu coração. Ou seja, você consegue crer. Então, o Espírito de Santo vai se comunicar através do teu espírito. E isso vai gerar uma convicção, uma certeza, autoridade. Usamos o nome de Jesus e o poder que está à nossa disposição. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz a palavra de Deus. Ouvir não é escutar. Somos embaixadores de Cristo. E para terminar, o que faz o embaixador? Quando um presidente ele quer se comunicar com outros países, ele nomeia o embaixador. O embaixador é aquela pessoa, é o país dentro de outro país. Então toda a embaixada é alguém que é representando um reino, um país dentro de outro país. Por exemplo, no Brasil tem 127 embaixadas. São 127 países que estão aqui dentro do Brasil representando tal país. E geralmente é na capital nacional, em Brasília. E tem alguns consulados, sim, que daí estão sujeitos à embaixada, às vezes em São Paulo, Rio de Janeiro, quando você vai fazer passaporte, por exemplo, vai lá em outros lugares mais perto. Por quê? Porque são os consulados. Mas a embaixada é o país dentro de um país. O que eu quero dizer para você e para mim? Nós somos o céu aqui na terra. Nós representamos os interesses da nossa pátria aqui. Se tem alguém que tem autoridade para falar das coisas celestiais, de uma fé verdadeira, se tem autoridade, se tem alguém que tem autoridade para dizer o que é fé, o que é milagre, testemunhar somos nós, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós somos do céu, aleluia. Então, eu quero terminar, não quero ser muito extenso, porque temos Santa Ceia, mas quais são as funções do embaixador? Representar o país num território estrangeiro, proteger os interesses dos cidadãos, ou seja, você e eu temos que proteger os interesses. O que interessa aqui? O que interessa é você e eu sermos felizes. Nós somos criados para isso. Também, mediar negociações entre o governo que representa e o país, ou seja, vai ter situações que o ser humano, o médico, vai dizer uma coisa, o juiz vai dizer outra, mas você diz assim, não, tudo bem, ele sabe o que está dizendo, mas eu estou regido pela Constituição do céu. Não é só da terra. Acima da terra existe o céu, e a minha sentença vem de Deus. E quando eu começo a colocar essa é como se eu fosse para uma esfera municipal, estadual e a federal. Então você chegou na esfera estadual, por exemplo, aí o juiz deu um veredicto para você. Você disse, não, eu vou reivindicar, eu vou entrar na esfera superior. Não aceito isso, porque eu creio no que a Bíblia diz. Então, eu vou crer que lá na esfera superior, ou seja, na superior, que eu estou falando do céu, vai ter outro resultado. Eles julgaram pela terra, mas eu quero ser julgado pelo céu, aleluia. Eu não estou dizendo que com isso você não vai ter que pagar os seus erros, ou eu não tenho que pagar. Sim, mas a sentença, nossa sentença tem que vir do céu. Aleluia.
Glória a Deus. E além disso, só para terminar, repassar informações do seu país de origem, a respeito do país que está localizada, e relações amigáveis. Queridos, eu quero te convidar a ficar de pé. Agora eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu quero só orar por você. Já vamos para Santa Ceia. Assim que eu terminar a oração, o pessoal dos obreiros pode vir aqui. Papai, nós estamos falando de uma fé, Senhor. Não uma fé intelectual, nem uma superstição, muito menos uma crendice. Eu não sei, mas eu quero estar sensível à tua direção, Espírito Santo. Eu quero que os meus ouvidos possam ouvir aquilo que tu tens para falar. O meu coração possa ser convencido e estar convicto daquilo que tu tens para ministrar hoje. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei como as pessoas chegaram aqui. Talvez chegou pessoas aqui, Senhor, com uma causa impossível, difícil. Talvez tenha gente aqui, Senhor, que está há anos na igreja e não tem experiências para contar. Talvez tem pessoas que até hoje não entenderam bem o que é a fé, assim como nós às vezes também não entendemos, Senhor. Mas a fé também não é só entender, a fé é crer, Senhor. E não importa se eu entendo ou se eu não entendo. O que importa, Senhor, é quando eu creio que a fé, Senhor, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Pai. E que essa palavra, Senhor, seja como uma flecha hoje no coração de cada um, Senhor. Que gere uma fé inabalável, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que todo aquele que está doente, Senhor, manda um anjo agora, Senhor, para curar. Ou pela palavra da autoridade, eu não sei como vai funcionar, mas eu sei que vai funcionar, Senhor. Em nome de Jesus, assim como aquele centurião disse, basta uma só palavra, manda só uma palavra que ele será salvo, Pai. Então eu mando, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra da parte de Deus, Senhor. Receba a cura. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o teu casamento, o nosso casamento, o meu, o teu, seja um casamento abençoado, famílias restauradas. Eu declaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele, Senhor, que estava, Senhor, com uma dor no coração, magoado, que foi injustiçado essa semana, em nome de Jesus, Pai. Senhor, receba agora um refrigério do Espírito Santo. Seja não só curado no exterior, mas na alma, em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, aquele que tem uma causa na justiça, que parece que o veredicto vai ser condenação, vai ser contra você, aposentadoria, sentença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, manda, Senhor, o que quer que seja, um anjo, Senhor, toca no coração daquele que vai julgar a causa, e declaramos em nome de Jesus que essa sentença vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Mas quando você receber, o Senhor te diz que você precisa glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Enquanto você adora, fique preparado, porque você pode receber a bênção agora, em nome de Jesus, se você crer. Aleluia. E os obreiros podem vir para a ceia.